Lição de número 9. Uma família nada perfeita. Texto áureo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Leitura bíblica em classe está em 2 Samuel, capítulo 3, verso de 2 a 5, capítulo 5, verso de 13 a 15, capítulo 12, verso 10 a 13, parte A. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Anon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglã, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibá, e Ilisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, Elifelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. A família é uma das instituições mais importantes da sociedade, criada por Deus desde a criação do homem e da mulher. No entanto, nenhuma família é perfeita, todas têm suas falhas e limitações. A Bíblia nos apresenta vários exemplos de famílias imperfeitas com seus dramas, conflitos, pecados e desafios. O rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem que, segundo seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei, ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel: reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles.
ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Famílias da Bíblia. A Bíblia está cheia de histórias de famílias, algumas das quais servem como exemplos positivos de amor, fé e obediência a Deus, enquanto outras ilustram as consequências do pecado, desobediência e rivalidade familiar. Aqui estão algumas das famílias mais notáveis da Bíblia, juntamente com as referências bíblicas relevantes. Adão e Eva. A primeira família criada por Deus, Adão e Eva, pecou contra Deus e trouxe o pecado ao mundo. Eles foram expulsos do jardim do Éden, mas Deus prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade. Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 24. Caim e Abel. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, ilustram a rivalidade e a violência na família. Caim matou seu irmão Abel por ciúme e desobediência a Deus. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 16. Jacó e sua família. Jacó enganou seu irmão Esaú e seu pai para receber a bênção do primogênito. Ele teve filhos de 2 esposas e 2 concubinas, e seus filhos lutaram entre si por causa da inveja e rivalidade. Gênesis capítulo 25, versos 18 a 34, capítulo 27, versos de 1 a 40, capítulo 29, de 1 a 30 e capítulo 30, versos de 1 a 24. José e seus irmãos. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos por causa de ciúmes e ressentimentos. Ele acabou se tornando governador do Egito e perdoou seus irmãos quando se reuniram mais tarde. Gênesis capítulo 37, versos de 1 a 36, capítulo 39, versos de 1 a 23, capítulo 41, versos de 1 a 57, capítulo 42, versos de 1 a 38 e capítulo 45, versos de 1 a 28. Davi e sua família. Davi, o rei de Israel, teve muitos filhos, mas seu caso com Betseba e seu assassinato do marido dela, Urias, trouxeram consequências dolorosas para sua família. Um de seus filhos, Absalão, se rebelou contra ele e tentou assumir o trono. Segundo Samuel, capítulo 11, verso de 1 a 27, capítulo 12, verso de 1 a 23, capítulo 13, verso de 1 a 39 e capítulo 15, verso de 1 a 18 e capítulo 18, verso de 1 a 33. Oséias e sua esposa infiel. Oséias, um profeta, foi ordenado por Deus a se casar com uma prostituta chamada Gomer, que o traiu repetidamente. No entanto, Deus ordenou a Oséias que a perdoasse e a amasse como um exemplo do amor e da graça de Deus para com o povo infiel. Oséias capítulo 1, verso de 1 a 11, capítulo 2, verso de 1 a 23 e capítulo 3, verso de 1 a 5. A família de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois de a nação ter se dividido em 2 reinos. Ele desobedeceu a Deus e levou Israel a adorar ídolos, e a sua família sofreu as consequências de sua desobediência. 1 Reis, capítulo 11, verso 14. Ananias e Safira. A consequência da mentira e o temor de Deus, referências bíblicas, Atos, capítulo 5, verso de 1 a 11. Filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca. Esta era a filha do rei Talmai, de Gessur, a mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Anon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. Absalão era filho de Tamar, filho de Maaca, e o terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Anon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, rei Davi. Anon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, já era o escolhido para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Anon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa deste comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar.
Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amnon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Tamar e Amnon. A série de narrativas dos capítulos 13 a 22 são principalmente relatos do juízo de Deus cumprido na vida de Davi. O capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de luxúria, adultério e assassinato de Davi, o qual veio para assombrá-lo através das ações de membros de sua própria família. O incesto e o assassinato entre os filhos de Davi foram consequências de sua luxúria, reproduzida primeiramente por seu filho Amnon. Como Davi destruiu a felicidade da casa de Urias, Deus destruiu a harmonia na casa de Davi. Muitas vezes Deus permite que os pecados sofram tristezas e aflições para que eles e também outras pessoas que veem os seus exemplos possam ter temor a Deus, isto é, ter reverência pela pureza de Deus, pelo seu poder e juízo, afastar-se dos seus pecados e converter-se a Deus. Relatos e imperfeições e consequências na família. A primeira família. Adão e Eva representam a primeira família criada por Deus no Jardim do Éden. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e foram incumbidos de cultivar e cuidar da criação de Deus. No entanto, Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram, levando à queda da humanidade e à entrada do pecado no mundo. O relato do pecado original de Adão e Eva é encontrado em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 24. O diabo, disfarçado de serpente, enganou Eva e a levou a duvidar da palavra de Deus e a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido. Eva, então, deu o fruto a Adão, que também comeu. A partir desse momento, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, o que levou a uma separação de Deus e uma vida de pecado e sofrimento. O pecado de Adão e Eva não apenas afetou a si mesmo, mas também teve implicações para toda a humanidade. Como descendentes de Adão, todos nós herdamos a natureza pecaminosa e somos inclinados ao pecado. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. E que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. No entanto, Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho para a salvação através de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos oferece a vida eterna através da fé nele. João capítulo 3, verso 16. A história de Adão e Eva nos ensina a importância da obediência a Deus e do cuidado em evitar o pecado. Também nos lembra que, embora a humanidade esteja inclinada ao pecado, Deus ainda nos ama e nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. Jacó e sua família. Mentira é a rivalidade na família. Jacó é um personagem importante na história do Antigo Testamento e sua família é uma das mais conhecidas da Bíblia. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão, e tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Desde o útero, os dois irmãos já se rivalizavam, com Esaú sendo o primogênito e Jacó o segundo filho. Em Gênesis capítulo 25, versos 19 a 34, lemos sobre como Jacó enganou seu irmão Esaú para obter a primogenitura, que incluía a bênção paterna. Jacó usou um prato de ensopado para persuadir Esaú a trocar sua primogenitura por um simples prato de comida. Anos mais tarde, em Gênesis capítulo 27, versos de 1 a 40, Jacó enganou seu pai cego, Isaac, para receber a bênção paterna que deveria ter sido concedida a Esaú. Jacó se disfarçou de Esaú e mentiu para seu pai, recebendo a bênção em vez de Esaú. A mentira e a rivalidade continuaram na vida de Jacó, quando ele se casou com Raquel e Lia
e teve filhos com ambas. A rivalidade entre as duas esposas de Jacó e suas servas, que também tiveram filhos com ele, levou a uma série de intrigas e brigas entre os filhos, como vemos em Gênesis capítulo 29, verso de 1 a 30 e capítulo 30, verso de 1 a 24. A história de Jacó e sua família nos mostra os perigos da mentira e da rivalidade na família. Jacó mentiu e enganou seus parentes, o que resultou em consequências negativas para ele e para sua família. Além disso, a rivalidade e a inveja entre os irmãos e entre esposas levaram a conflitos e desunião da família. No entanto, a família de Jacó também nos ensina sobre a graça de Deus e sua capacidade de transformar vidas. Apesar de suas falhas e pecados, Jacó eventualmente se arrependeu e mudou de atitude, tornando-se um homem mais justo e devoto a Deus. Através de suas experiências, podemos aprender a importância de buscar a verdade e a justiça, a humanidade e o perdão na família, e a confiar em Deus para guiar nossas vidas e relacionamentos. Davi e sua família. Davi foi um dos mais importantes reis de Israel e um homem segundo o coração de Deus. No entanto, sua família não foi isenta de problemas. Davi, assim como qualquer ser humano, não era perfeito e cometeu erros. Em 2 Samuel, encontramos relatos de pecados e suas consequências na vida de Davi e de sua família. O primeiro pecado mencionado é a adulteração de Davi com Betseba e o assassinato de Urias, marido de Betseba. Davi, sendo o rei, poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas escolheu cometer adultério e matar um homem para encobrir seu pecado. Esses atos trouxeram graves consequências para Davi e sua família. O filho que nasceu do relacionamento com Betseba morreu, e a espada nunca saiu da casa de Davi, o que significa que sua família experimentou muita violência e conflito. Isso inclui a morte de Amnon, um dos filhos de Davi, pelas mãos de seu irmão Absalão, que por sua vez tentou derrubar Davi do trono. Outro exemplo de pecado na família de Davi é a história de Amnon e Tamar, seus filhos. Amnon desejava Tamar, sua meia-irmã, e enganou-a para levá-la à sua casa para estuprá-la. Depois disso, Absalão, irmão de Tamar, matou Amnon em vingança pelo que ele havia feito a Tamar. Isso mostra como a rivalidade e a inveja entre irmãos podem levar a atos terríveis. Também vemos a história de Absalão, que se rebelou contra Davi e tentou derrubá-lo do trono. Essa rebelião acabou resultando na morte de Absalão, e Davi ficou profundamente triste com a morte de seu filho. Esses exemplos mostram que até mesmo uma família de grande destaque, como a de Davi, pode ser afetada pelo pecado e suas consequências. Devemos lembrar que o pecado tem consequências, não apenas para a pessoa que comete o pecado, mas também para aqueles ao seu redor. No entanto, também podemos ver como Deus pode usar esses momentos difíceis para nos ensinar e nos moldar. Devemos aprender com os erros de Davi e de sua família, buscando sempre seguir a vontade de Deus e buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. O problema moral na família de Davi. As consequências de sua falta de domínio próprio. No capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências de seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel capítulo 12, verso 11. Assim não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel capítulo 16, verso 21 e 22. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. As consequências inevitáveis disso
na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Anom, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Anom e Tamar está repleto de sagacidade e sutileza e de mentira a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com a sua meia-irmã, humilhando-a, Anom a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Anom. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Anom. E mais tarde, ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos e parentes e pessoas próximas da família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Consequências dos pecados de Davi. Podemos ver que os pecados de Davi tiveram diversas consequências graves em sua família. Além da morte de seu filho concebido no adultério e da violência e morte entre os filhos, houve também conflitos familiares e a desonra de sua filha Tamar. Além disso, Davi sofreu muito emocional e espiritualmente, conforme expresso no Salmo 51, onde ele clama por misericórdia e purificação de seus pecados. Essas consequências mostram a importância de buscar a santidade e a obediência a Deus em nossas vidas e família, a fim de evitar as consequências negativas do pecado. Como arruinar a vida de seus filhos? Pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis. E alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Alguns de seus erros são destacados nesses capítulos e permanecem como exemplos que você e eu devemos seguir. Se desejarmos arruinar as vidas dos nossos filhos, quais as recomendações de Davi para o fracasso dos pais? Fique zangado, mas não castigue. Quando Davi soube o que Anom fez à sua meia-irmã, Tamar, o texto diz que Davi muito se acendeu à ira, mas não há indicação de que ele tivesse falado com Anom e muito menos que o tivesse castigado. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Ame demais os seus filhos. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava a seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão sem dúvida graves problemas. Perdoe, mas não completamente. Davi finalmente permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas não o viu durante 2 anos. Se o perdão foi concedido, deverá ser completo. O perdão incompleto, repleto de pequenos lembretes dos pecados passados, cria amargura e antagonismo. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Se nós perdoarmos um erro, nós devemos fazê-lo completamente. Davi, um sucesso em sua carreira, era um fracasso como pai. Ele se aborrecia com o que seus filhos faziam, mas não os castigava. Ele amou tanto seus filhos que perdeu a perspectiva e perdoava de modo incompleto. Na sua vida familiar, o maior rei de Israel foi um dos maiores fracassos da história. Lições valiosas da família de Davi para a vida cristã. Valorizar a família. A partir da leitura dos textos bíblicos sobre a família de Davi, podemos ver que ele teve muitos filhos com várias mulheres diferentes.
No entanto, isso não deve ser visto como algo a ser imitado, mas sim como um alerta para a importância de valorizar a família. Devemos buscar construir relacionamentos saudáveis e estáveis com nossos parceiros e filhos, investindo em sua educação e bem-estar. Reconhecer e confessar nossos pecados. A história de Davi também nos mostra que, mesmo sendo um grande líder, ele cometeu um grave pecado. No entanto, ele não tentou esconder ou minimizar seu erro, mas confessou sua culpa e pediu perdão a Deus. Devemos seguir seu exemplo e estar dispostos a reconhecer e confessar nossos próprios erros e buscar o perdão de Deus e das pessoas que magoamos. Ser responsável pelas consequências de nossas escolhas. Davi também sofreu as consequências de seu pecado, incluindo a maldição sobre a sua casa e a perda de seu filho com Betseba. Devemos lembrar que nossas escolhas têm consequências e precisamos estar dispostos a arcar com elas. Isso inclui ser honesto sobre nossos erros, buscar formas de reparar o dano causado e estar abertos a receber ajuda e orientação para lidar com as consequências de nossas escolhas. Buscar a sabedoria de Deus. A história de Davi nos lembra a importância de buscar a sabedoria de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ele cometeu um grave erro quando agiu sem consultar a Deus ou seguir seus mandamentos. Devemos buscar a orientação de Deus em nossas escolhas, estudando sua palavra, orando e pedindo conselhos a líderes espirituais confiáveis. Isso nos ajudará a tomar decisões sábias e a evitar os erros que Davi cometeu. Conclusão: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a sua família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.